Oi, pessoal! Hoje eu trago uma história que vai tocar o seu coração e fazer você refletir sobre coragem, dignidade e respeito. Imagine passar a vida lutando pelo seu sonho, conquistando cada espaço com esforço e talento, e mesmo assim ser desrespeitada justamente no momento mais importante. É exatamente isso que aconteceu com Carla Mendes, uma mulher negra e produtora de cinema que foi retirada da fila do cinema no dia da estreia do seu próprio filme. Essa história é intensa, cheia de emoções, e vai mostrar como a coragem pode transformar momentos de injustiça em verdadeiras lições de vida. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de comentar o que você achou. Sua opinião é super importante e vai ajudar a espalhar essa mensagem de força e dignidade. Fica comigo até o final, porque o que Carla enfrentou nesse dia vai te emocionar e inspirar de uma forma que você nunca imaginou. Carla Mendes, uma mulher negra e produtora de cinema reconhecida, acordou cedo naquela manhã com o coração acelerado. Hoje seria o dia da estreia de seu mais recente filme, um projeto que ela acompanhara desde a primeira ideia, enfrentando desafios, críticas e noites em claro. Cada detalhe, desde a escolha do elenco até a edição final, carregava a marca de seu esforço e paixão. Ela vestiu uma roupa discreta, mas elegante, um vestido preto simples, combinado com um casaco leve, sapatos confortáveis e discretos acessórios que refletiam seu gosto refinado, mas sem ostentação. No caminho até o cinema, Carla observava a cidade acordar. Cada sorriso de transeunte, cada carro passando, parecia carregar a mesma ansiedade que ela sentia, como se todo o mundo estivesse antecipando aquele momento junto com ela. Ao chegar, sentiu uma mistura de emoções. O cinema, grande e imponente, estava começando a receber os primeiros espectadores. O aroma do pipoca recém-feita misturava-se com a excitação no ar. Carla respirou fundo, tentando absorver cada sensação. O calor das luzes do saguão, o murmúrio distante de conversas e risadas, e aquele sentimento silencioso de expectativa que só quem cria algo no coração conhece. Enquanto se aproximava da fila, seu pensamento voltou ao caminho que a trouxe até ali, os sacrifícios que fez, as portas que precisou abrir e as inúmeras vezes que teve que provar seu valor. Como mulher negra no cinema, cada conquista era uma vitória que carregava não só sua própria história, mas também a de tantos outros que vieram antes dela e daqueles que ainda lutariam por oportunidades. Carla segurou firme sua bolsa, certificando-se de que os ingressos estavam ao alcance das mãos. Ela olhou para a fila, onde outras pessoas aguardavam ansiosas, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Estava quase pronta para viver aquele momento que tanto sonhara. Mal sabia ela que aquele dia, que começara com tanta expectativa, se transformaria em um teste de dignidade e força que ninguém poderia prever. Carla caminhou lentamente pelo saguão, tentando absorver cada detalhe do ambiente. O tilintar das moedas na máquina de refrigerantes, o cheiro doce da pipoca recém-feita, o murmúrio das vozes misturado ao riso dos espectadores, tudo parecia criar uma sinfonia de expectativa. Quando finalmente alcançou a fila para entrar na sala de exibição, seu coração bateu mais rápido. Cada passo parecia carregado de significado. Ela estava ali para ver seu próprio trabalho na tela, para sentir a reação do público e, mais do que tudo, para provar a si mesma que todo o esforço tinha valido a pena. Mas antes que pudesse se aproximar do balcão, Rodrigo, um funcionário do cinema, conhecido por seu comportamento arrogante, cruzou seu caminho. Ele olhou para Carla com desdém, franzindo o senho. "Essa fila não é para você", disse ele de forma seca, interrompendo o fluxo das pessoas atrás dela. Carla parou, surpresa e sem acreditar no que ouvia. O choque tomou seu corpo inteiro. Ela olhou ao redor e viu os olhares curiosos de quem estava na fila, alguns expressando confusão, outros constrangimento. Tentou explicar.
Desculpe, mas eu tenho meu ingresso. Rodrigo a cortou, erguendo a mão de maneira autoritária. Não importa. Saia daqui. O ar parecia pesar. Carla sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação e seu coração bateu com força, uma mistura de raiva e incredulidade. Como podia estar sendo tratada assim depois de tudo o que conquistara? Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas lágrimas começaram a ameaçar escapar. Pessoas próximas começaram a murmurar entre si, algumas filmando discretamente a situação. Cada segundo parecia se arrastar, tornando o constrangimento ainda maior. Carla tentou novamente explicar, desta vez com firmeza na voz. Meu nome é Carla Mendes. Eu sou a produtora deste filme. Estou aqui para a estreia. Rodrigo a olhou de cima a baixo, o orgulho ferido pela própria arrogância, impedindo qualquer reconhecimento de culpa. Ele respirou fundo, como se estivesse processando a informação, mas sua resposta foi ainda mais fria. Isso não muda nada. Você ainda precisa sair da fila. O murmúrio do público aumentou. Alguns espectadores começaram a confrontá-lo, pedindo respeito. Outros registravam cada momento com seus celulares, conscientes de que aquela cena não passaria despercebida. Carla sentiu uma pontada de desespero, mas também uma determinação crescente. Ela não permitiria que aquele tratamento injusto passasse sem resposta. O saguão do cinema parecia ter encolhido ao redor de Carla. Cada olhar lançado em sua direção carregava uma mistura de curiosidade, indignação e solidariedade silenciosa. Ela sentiu a respiração pesada, quase sufocante, como se o espaço ao seu redor tivesse se transformado em uma prisão de preconceito. Rodrigo permaneceu firme à sua frente, erguendo o peito como se seu autoritarismo pudesse intimidar qualquer um. Mas Carla já não estava apenas ali para assistir a um filme. Ela estava ali para reivindicar respeito. O silêncio desconfortável foi quebrado por um espectador que se aproximou timidamente. Ele não pode falar assim com você. Carla olhou para aquele homem, um estranho que, mesmo desconhecido, parecia entender a injustiça do momento. Ela balançou a cabeça levemente, tentando acalmar a raiva que crescia dentro dela. Mas Rodrigo apenas bufou, claramente irritado por ser desafiado. O constrangimento se tornou palpável. Algumas pessoas começaram a filmar a cena com seus celulares, outras cochichavam entre si, algumas em apoio e outras em choque silencioso. Carla sentiu os olhos ardendo de lágrimas, mas se recusou a deixá-las cair. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada gesto de Rodrigo carregava o peso da arrogância e da ignorância. Ela respirou fundo, lembrando de todos os momentos que a levaram até ali. As noites sem dormir, os obstáculos enfrentados, a luta constante por reconhecimento em um mundo que ainda teimava em ignorar talentos como o seu. Tudo isso pulsava em seu peito, misturando dor e determinação. Você não entende, disse Carla com a voz firme, apesar do tremor interno. Não é apenas sobre o ingresso, é sobre respeito, é sobre dignidade. É sobre justiça. Rodrigo ergueu a sobrancelha desconfiado, mas não recuou. O silêncio se prolongou, pesado e tenso, enquanto o público ao redor parecia segurar a respiração. Cada gesto de apoio de desconhecidos reforçava a coragem de Carla, lembrando-a de que ela não estava sozinha. E naquele instante, algo mudou. A humilhação que tentavam impor a ela começou a se voltar contra Rodrigo. Cada olhar indignado, cada vídeo gravado, cada palavra sussurrada de apoio fortalecia a presença de Carla no espaço, tornando impossível ignorá-la. Ela não era mais apenas uma produtora de cinema. Ela era uma mulher que se mantinha de pé diante da injustiça, inspirando aqueles que assistiam à cena silenciosamente. O ar ao redor de Carla parecia carregado de tensão. Cada segundo na fila do cinema transformava-se em uma batalha silenciosa entre a dignidade de uma mulher negra
e a arrogância de um funcionário que se julgava no direito de humilhá-la. Rodrigo continuava imóvel, com os braços cruzados, como se o mundo inteiro devesse se curvar diante de sua autoridade. Mas a presença de Carla irradiava uma força silenciosa, impossível de ser ignorada. O constrangimento do momento começou a se espalhar pelo saguão. Pessoas próximas aplaudiam discretamente, outras sussurravam palavras de apoio, e alguns espectadores, com seus celulares levantados, registravam cada segundo da cena. O desespero começou a crescer dentro de Carla, não por medo, mas pela injustiça gritante de ser tratada como invisível, justamente no dia em que todo o seu esforço estava prestes a ser reconhecido. Ela sentiu o coração bater acelerado, como se cada batida fosse uma contagem regressiva. Lembranças vieram à mente. Os dias em que trabalhou madrugada adentro, enfrentando críticas e portas fechadas, as noites em que se questionou se valia a pena insistir em um mundo que parecia não reconhecer seu talento, e cada pequeno momento de coragem que a trouxera até ali. Tudo isso convergia naquele instante, misturando dor e força em proporções quase insuportáveis. Carla respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto sentia as lágrimas ameaçando cair. Era um desespero diferente do medo. Era o desespero de alguém que sabe seu valor, mas que precisa lutar para que o mundo o reconheça. Ela se virou para Rodrigo, seus olhos brilhando de determinação. "Você está cometendo um erro gravíssimo", disse ela, sua voz firme apesar do nó na garganta. "Não se trata apenas de mim. É sobre cada pessoa que já foi subestimada, ignorada ou discriminada. É sobre o que é certo." Rodrigo permaneceu em silêncio, mas algo na sua expressão mudou levemente. Era evidente que ele começava a perceber que aquela mulher diante dele não se intimidaria. Mas em vez de admitir o erro, ele respirou fundo e disse com uma frieza que fazia doer: "Não importa quem você é, as regras são as regras." A indignação de Carla cresceu, mas também cresceu sua coragem. Ela percebeu que aquele momento, embora doloroso, tinha potencial para transformar não apenas sua vida, mas também a percepção de todos que assistiam. Era uma oportunidade de mostrar que injustiça e preconceito não poderiam prevalecer. O público ao redor começou a reagir mais fortemente. Alguns espectadores se aproximaram, exigindo explicações. Outros continuavam filmando, cientes de que aquele vídeo se tornaria um testemunho do que estava acontecendo. Cada gesto de apoio reforçava a presença de Carla, transformando seu desespero em uma força silenciosa, quase palpável. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse para si mesma: "Não importa o quanto tentem me derrubar, eu não vou me calar." Naquele momento, o desespero inicial se transformou em determinação. Carla percebeu que, embora a injustiça estivesse acontecendo ali, naquele exato momento, ela tinha o poder de virar o jogo. Sua dignidade, sua coragem e sua história eram mais fortes do que qualquer desprezo ou preconceito que Rodrigo pudesse impor. E assim, o saguão do cinema se tornou o palco de um conflito silencioso, mas carregado de emoção, onde uma mulher negra mantinha sua postura firme, desafiando não apenas o opressor à sua frente, mas também todos os preconceitos silenciosos que ainda persistiam naquele mundo. O saguão do cinema, antes apenas um espaço comum de espera e ansiedade, agora parecia um palco improvisado para um drama que ninguém esqueceria. Carla respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração ecoar em seu peito como um tambor de coragem. Rodrigo, ainda rígido e impassível, não parecia notar que, ao tentar humilhá-la, havia se colocado no centro de todos os olhares atentos. Foi então que Carla decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Suas mãos tremiam levemente, não por medo, mas pela intensidade do momento. Ela ergueu a cabeça e disse, com firmeza e clareza:
Meu nome é Carla Mendes. Eu sou a produtora deste filme. Cada cena, cada detalhe, cada personagem foi resultado do meu trabalho e da minha dedicação. Hoje estou aqui para assistir à estreia do meu próprio filme. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Alguns espectadores cochicharam entre si, surpresos. Outros registravam cada palavra com seus celulares. Rodrigo ergueu a sobrancelha, como se estivesse processando a informação, mas sua expressão não revelou arrependimento imediato. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu encontrar palavras que disfarçassem a arrogância que até aquele momento o mantinha no controle. Carla sentiu uma onda de alívio misturada com indignação. Finalmente, a verdade estava exposta e ninguém poderia negar o que estava diante de seus olhos. As pessoas ao redor começaram a reagir. Alguns aplaudiram discretamente, outros sussurraram palavras de apoio e alguns se aproximaram, oferecendo um ombro amigo e palavras de encorajamento. A atmosfera mudou. O poder, antes concentrado nas mãos de Rodrigo, começou a escorrer e a presença de Carla se tornou cada vez mais imponente. Ela respirou fundo e continuou. Eu estou aqui não apenas pelo meu trabalho, mas por todos que já foram desrespeitados, diminuídos ou ignorados. Hoje, vocês veem apenas uma mulher, mas represento todas as vozes que insistem em lutar pelo reconhecimento que merecem. Rodrigo recuou levemente, claramente desconcertado. A arrogância que ele carregava como escudo agora parecia pesada demais, incapaz de protegê-lo da realidade que se desenrolava à sua frente. Cada aplauso, cada olhar de solidariedade, cada vídeo gravado se transformava em pequenos golpes contra o orgulho ferido dele. Carla sentiu um misto de emoções, raiva, dor, mas também uma sensação profunda de justiça começando a se instaurar. Ela sabia que não podia permitir que o ódio ou a frustração a dominassem. Precisava manter a postura, mostrar que dignidade não se negocia. O público continuava atento. Alguns começaram a gravar vídeos e a compartilhar nas redes sociais, cientes de que aquele momento carregava uma mensagem maior do que o próprio incidente. Era sobre respeito, igualdade e reconhecimento. Carla percebeu que, mesmo diante da injustiça, sua coragem tinha o poder de inspirar outros. E naquele instante, algo mudou para Rodrigo. A arrogância que o sustentava começou a se despedaçar. Ele estava cercado por olhares que antes eram submissos a ele, mas agora eram de reprovação e desaprovação. A revelação da verdadeira identidade de Carla não apenas expôs a injustiça, mas também iniciou a virada do jogo, tornando evidente que o poder do opressor jamais poderia prevalecer diante da verdade e da dignidade. O saguão do cinema agora estava tomado por uma energia diferente, quase elétrica. O que antes era apenas uma fila de espectadores esperando ansiosamente pelo início da sessão, transformou-se em um espaço de solidariedade e justiça silenciosa. Cada olhar voltado para Carla carregava respeito e admiração, e cada gesto de apoio tornava ainda mais evidente o erro grotesco de Rodrigo. Alguns espectadores se aproximaram discretamente para oferecer palavras de conforto. Você não merece isso. Estamos com você. Ninguém pode tratá-la assim. Carla sentiu uma onda de gratidão misturada com emoção intensa. Cada palavra era como um bálsamo, fortalecendo sua coragem diante de quem ainda insistia em agir com preconceito. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas não conseguia ignorar o peso do olhar de Rodrigo, que agora tremia entre a incredulidade e a humilhação silenciosa. Enquanto isso, os vídeos gravados por alguns espectadores já começavam a circular discretamente nas redes sociais, mostrando claramente a injustiça que acontecia. A indignação se espalhava rapidamente e as primeiras mensagens de apoio começaram a chegar.
Pessoas marcando amigos, comentando, compartilhando. O mundo começava a testemunhar, em tempo real, o que Carla já sabia desde o início. Coragem e dignidade são mais fortes do que preconceito. Rodrigo, percebendo que o controle que ele acreditava ter estava escapando, começou a agir de maneira nervosa. Suas mãos tremiam levemente e ele olhava ao redor, buscando algum respaldo que não existia. Cada gesto de apoio que Carla recebia parecia corroer ainda mais a sua autoridade, e ele não conseguia mais disfarçar o desconforto. Carla, por sua vez, manteve a postura firme. Seu olhar varreu o saguão, reconhecendo cada rosto que oferecia solidariedade silenciosa. Ela percebeu que aquele momento doloroso e humilhante havia se transformado em um ponto de virada. Não era apenas sobre ela, era sobre todos aqueles que, como ela, já tinham sido desrespeitados ou ignorados. Respirando fundo, ela falou novamente, com voz clara e cheia de emoção. Hoje, cada gesto de apoio importa. Cada voz que se levanta contra a injustiça tem poder. Eu não estou sozinha e ninguém mais deveria estar. O murmúrio de aprovação cresceu, transformando-se em aplausos discretos, olhares de solidariedade e sorrisos encorajadores. Rodrigo recuou, sentindo o peso da própria arrogância. Pela primeira vez, ele estava sozinho, cercado por uma multidão que não apenas testemunhava sua injustiça, mas também o julgava silenciosamente. A situação estava se invertendo. O público, antes passivo, tornava-se ativo na proteção da dignidade de Carla. E Carla, mesmo com lágrimas nos olhos, sentiu uma força renovada. Ela sabia que a batalha não era apenas pessoal, mas simbólica, e que cada gesto naquele momento ecoaria muito além daquele saguão. O clima no cinema estava carregado de tensão e emoção. Rodrigo estava cada vez mais isolado, e o poder que ele acreditava ter estava desmoronando rapidamente. A coragem de Carla transformava o desespero inicial em uma lição de dignidade, deixando claro que o preconceito jamais seria mais forte do que a verdade. O saguão do cinema parecia estar suspenso no tempo. Cada olhar, cada gesto, cada sussurro carregava uma tensão quase palpável. Rodrigo, antes arrogante e confiante, agora sentia o peso de todas as presenças ao seu redor. O orgulho que sustentava seu comportamento estava começando a ruir, e pela primeira vez ele percebeu que não havia saída fácil. Carla se aproximou mais de Rodrigo, mantendo a cabeça erguida e os olhos brilhando de determinação. Não era apenas uma produtora diante de um funcionário desrespeitoso, era uma mulher que carregava consigo anos de luta, de coragem silenciosa e que finalmente se levantava diante da injustiça. "Rodrigo", disse ela com a voz firme e cheia de emoção, "você teve a chance de agir com dignidade, mas escolheu humilhar. Hoje todos aqui viram, a verdade não pode ser ignorada." Rodrigo engoliu em seco. A multidão ao redor se aproximava, alguns espectadores firmes em seus celulares, outros apenas observando, mas todos conscientes da gravidade da situação. Ele tentou responder, gaguejando palavras sem sentido, como se tentasse criar uma justificativa que não existia. Eu só estava seguindo regras", murmurou, mas sua voz falhou diante do silêncio coletivo. Cada olhar voltado para ele carregava reprovação, e Rodrigo sentiu a vergonha subindo como fogo pelo corpo. Carla respirou fundo, deixando a emoção transbordar em sua voz. As regras não podem justificar o preconceito, não podem justificar a arrogância, não podem justificar a dor que você causou. O público começou a reagir, aplaudindo discretamente, alguns murmurando palavras de encorajamento a Carla e de repreensão a Rodrigo. Ele percebeu, finalmente, que não havia escapatória. O que ele havia feito, o desprezo que demonstrou, agora o acompanhava diante de todos, exposto e irreversível.
Rodrigo recuou alguns passos, sentindo o chão parecer mais instável sob seus pés. Sua arrogância havia se transformado em vulnerabilidade. Aquele poder que ele julgava possuir evaporara, substituído por um vazio de vergonha e arrependimento. Cada gesto de apoio a Carla, cada palavra de solidariedade do público intensificava a percepção de que ele estava sozinho, completamente isolado de qualquer proteção ou simpatia. Carla, ainda com lágrimas nos olhos, deu um passo para trás, permitindo que o público se aproximasse e cercasse a situação. Ela não precisava gritar ou acusar. Sua postura, sua dignidade e a clareza de suas palavras já haviam condenado a injustiça. Rodrigo, agora visivelmente abalado, sentiu-se impotente diante da força silenciosa que emergia de uma mulher que se recusava a ser diminuída. E naquele instante, algo se consolidou. A vitória não era apenas de Carla, mas de cada pessoa que havia sido injustiçada, desrespeitada ou ignorada. O poder do opressor se despedaçava diante da verdade, da coragem e do apoio coletivo. Rodrigo, por mais que tentasse, não encontrava palavras. Cada tentativa de explicação parecia um eco vazio, incapaz de reparar o dano causado. Ele estava ali, visível e vulnerável, confrontado não apenas com Carla, mas com a justiça silenciosa de todos os que testemunhavam a cena. O saguão, que antes era apenas um espaço de espera, agora carregava a história de um confronto de dignidade, de coragem e de justiça. E Carla, mesmo com o coração pesado pelas emoções vividas, sabia que aquela vitória era também um ato de inspiração. Uma lembrança de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo diante do preconceito mais cruel. O saguão do cinema, antes apenas um espaço físico de espera, agora parecia um palco de justiça. O murmúrio do público havia se transformado em um coro silencioso de reprovação. E Rodrigo, parado no centro, começava a sentir o peso esmagador de suas próprias atitudes. Cada clique de celular, cada gravação, cada compartilhamento imediato nas redes sociais amplificava sua humilhação. Carla respirou fundo, percebendo a mudança completa no ambiente. Não se tratava mais apenas de um conflito individual. Aquilo havia se tornado um símbolo da luta contra o preconceito e da importância da dignidade. O público que a cercava agora estava atento não apenas às palavras, mas ao poder da sua postura firme e de sua coragem silenciosa. Alguns espectadores começaram a se aproximar, não para confrontar, mas para oferecer apoio. Um jovem disse baixinho: "Você é incrível. Obrigado por não se calar." Carla sorriu, sentindo um calor reconfortante invadir seu peito. Cada gesto de solidariedade reforçava sua determinação e transformava aquele momento em algo maior do que qualquer humilhação sofrida. Ela sabia que sua coragem estava inspirando outros a também não se curvarem diante da injustiça. Enquanto isso, Rodrigo começou a perceber que estava isolado. Cada tentativa de defesa parecia inútil, cada palavra soava vazia diante do peso da verdade exposta. O vídeo de sua arrogância, mostrando claramente seu comportamento discriminatório, já circulava rapidamente nas redes sociais, acompanhado de comentários de indignação e desaprovação. A repercussão era imediata e intensa. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que seu orgulho havia se transformado em sua própria prisão. A arrogância que antes sustentava sua autoridade, agora o deixava vulnerável diante de todos, sem escapatória, sem apoio, apenas cercado pela vergonha que não podia mais esconder. Carla, por outro lado, estava sendo aplaudida discretamente por muitos, alguns ainda com lágrimas nos olhos. Ela respirou fundo e disse, de maneira clara, para que todos ouvissem: "Este momento mostra que a dignidade não se compra nem se impõe. Ela se conquista com respeito, coragem e verdade. E ninguém tem o direito de diminuir outro ser humano,
O saguão inteiro pareceu suspender a respiração. O poder da mensagem de Carla era maior do que qualquer gesto de Rodrigo poderia ter sido. Ela se mantinha de pé, elegante, firme e serena, enquanto o homem que tentou humilhá-la agora estava à mercê de sua própria consciência e do julgamento público. A realidade tornou-se inegável. Rodrigo estava exposto e sozinho. Cada gesto, cada olhar, cada gravação era um lembrete de que a injustiça não passa despercebida. E Carla, apesar da dor e da humilhação inicial, começava a sentir uma sensação profunda de vitória, não pelo sofrimento do outro, mas pela justiça e pelo reconhecimento que finalmente começavam a se estabelecer naquele dia tão marcado pela coragem e pela verdade. O saguão do cinema havia se transformado completamente. O que começou como uma fila comum agora carregava o peso de um momento histórico, pelo menos para aqueles que testemunhavam a cena. Cada olhar, cada gesto, cada clique de celular documentava a humilhação de Rodrigo e a força de Carla. A sensação era quase palpável. A balança da justiça estava finalmente se inclinando. Rodrigo estava visivelmente abalado. Seus passos hesitantes pelo saguão demonstravam um desconforto profundo, e seu rosto, antes altivo e seguro, agora mostrava uma mistura de vergonha e arrependimento tardio. Ele tentava falar, mas a voz falhava, como se cada palavra que saísse de sua boca fosse insuficiente para apagar o erro cometido. Enquanto isso, o público continuava atento, alguns murmurando palavras de reprovação, outros enviando mensagens de apoio a Carla, e outros gravando e compartilhando o ocorrido nas redes sociais. O vídeo do incidente começou a se espalhar rapidamente, acompanhando comentários indignados, mostrando a todos a realidade da injustiça e o poder de uma mulher que se recusava a se curvar diante do preconceito. Foi então que o gerente do cinema entrou na cena. Ele observou o tumulto, analisou os vídeos gravados por espectadores e percebeu a gravidade do incidente. Chamou Rodrigo de lado e, após uma conversa rápida e séria, comunicou seu afastamento imediato das funções. Rodrigo não teve chance de argumentar. O erro havia se tornado público e a repercussão exigia medidas firmes. Carla observava a cena com uma mistura de alívio e emoção. Ela sabia que a vitória não era apenas pessoal, mas simbólica. Representava todos que já haviam sido injustiçados, discriminados ou subestimados. Cada gesto do público, cada vídeo compartilhado, cada palavra de apoio reforçava a mensagem de que dignidade e verdade jamais poderiam ser ignoradas. Alguns espectadores se aproximaram para cumprimentá-la discretamente. Um homem mais velho disse, com a voz embargada: "Você deu voz a todos que não podiam falar. Obrigado por não se calar." Carla sorriu levemente, sentindo uma onda de emoção percorrer seu corpo. Cada palavra, cada gesto de reconhecimento era um lembrete de que, mesmo diante da injustiça, a coragem e a dignidade sempre prevalecem. Enquanto isso, Rodrigo se afastava lentamente, carregando consigo o peso de suas ações. A humilhação pública, a exposição e a perda de respeito eram agora inevitáveis. Ele estava sozinho, percebendo que o orgulho e a arrogância que um dia o sustentaram haviam se transformado em seu próprio castigo. A reputação, que julgava sólida, desmoronara em questão de horas, deixando-o vulnerável e isolado. Carla, por outro lado, foi conduzida ao interior do cinema, onde seu filme finalmente começaria a ser exibido. Ao entrar na sala escura, sentiu uma mistura de alívio e emoção. O murmúrio do público, a expectativa no ar e a luz suave da tela à sua frente lembravam-lhe que todo o esforço, toda a luta e toda a resistência haviam valido a pena. Ela se sentou, respirou fundo e observou o início da sessão, sabendo que aquele dia jamais seria esquecido, tanto por ela quanto por todos que testemunharam sua coragem.
Enquanto a primeira cena do filme começava a se desenrolar na tela, Carla sentiu uma pontada de tristeza pela humilhação que precisou enfrentar, mas também um profundo sentimento de justiça. A virada do dia não apenas derrubou o opressor, mas também reforçou a importância de nunca se calar diante do preconceito. O saguão, agora silencioso e com a tensão dissolvendo-se aos poucos, ainda carregava o eco dos aplausos e murmúrios de apoio. A vitória de Carla era palpável, e mesmo que marcada pela dor do momento inicial, era uma lembrança de que coragem e verdade sempre encontram seu lugar, mesmo nos dias mais difíceis. A noite havia caído sobre a cidade, mas o saguão do cinema ainda carregava a memória de tudo o que acontecera. Carla Mendes, sentada na penumbra da sala de exibição, observava cada cena do seu filme passar diante de seus olhos. Cada imagem, cada diálogo, cada música trazia à tona não apenas a história que havia criado, mas também a força que precisou reunir para enfrentar a humilhação que Rodrigo lhe impôs naquela manhã. Enquanto isso, Rodrigo caminhava sozinho pelas ruas da cidade, cada passo pesado, como se carregasse o peso de todos os erros de sua vida. O telefone tocava incessantemente, mas ninguém atendia. Mensagens de familiares, amigos e colegas de trabalho, normalmente fáceis de responder, agora permaneciam sem resposta, pois a vergonha e a humilhação pública haviam construído uma barreira invisível e insuportável ao redor dele. As redes sociais não perdoavam. Vídeos do incidente, acompanhados de comentários indignados, continuavam circulando, cada compartilhamento aumentando a exposição de seu comportamento preconceituoso. Rodrigo, que um dia se sentiu no controle e superior a todos, agora percebia que sua arrogância havia se transformado em uma prisão. O mundo que antes parecia ao seu alcance, agora parecia distante, frio e hostil. Ele tentou buscar algum tipo de explicação ou justificativa, mas as palavras pareciam lhe escapar. Cada tentativa de desculpa soava vazia, incapaz de apagar o dano causado. A consciência, antes abafada pelo orgulho, agora se tornava insuportável. Rodrigo se deu conta de que não havia retorno, de que sua reputação estava irremediavelmente manchada, e que o respeito que um dia julgou possuir evaporara diante da verdade e da coragem de Carla. Em seu apartamento, sozinho, ele sentou-se diante da janela, olhando para a cidade iluminada à distância. A mesma cidade que naquela manhã parecia cheia de possibilidades, agora lhe parecia indiferente e implacável. Não havia aplausos, não havia reconhecimento, não havia ninguém para consolá-lo. Só restava a solidão e a dor silenciosa da percepção tardia de que seu orgulho e preconceito haviam destruído não apenas sua posição profissional, mas também sua própria paz. Enquanto isso, Carla, no cinema, sentia uma mistura complexa de emoções. Orgulho, tristeza e alívio se misturavam em seu peito. Ela sabia que aquele dia jamais seria esquecido, não apenas pelo sucesso da estreia de seu filme, mas também pela lição que dera ao mundo, e de forma indireta, a Rodrigo. Cada aplauso da plateia, cada lágrima que escorria em seus olhos discretos, era a confirmação de que a justiça, mesmo tardia, podia prevalecer. Rodrigo, por outro lado, não tinha conforto algum. A arrogância que o sustentava havia se transformado em vazio. A solidão agora era sua companhia constante. Ele tentava lembrar-se de momentos bons, mas cada lembrança vinha acompanhada da dor de perceber que suas escolhas e atitudes haviam isolado-o completamente. O dia que começou com poder e certeza, terminou com humilhação e arrependimento. E não havia ninguém para aliviar o peso que carregava. Enquanto Carla assistia ao seu filme e sentia o calor do reconhecimento, Rodrigo sentia a frieza da verdade e da solidão. O contraste era brutal. A coragem e dignidade de uma mulher
transformaram sua vida, enquanto a arrogância e o preconceito de um homem destruíam a dele. E assim, o dia terminou. Um dia de luta, de dor, de coragem e, finalmente, de justiça. Carla Mendes, mesmo entre lágrimas, sabia que sua coragem havia feito a diferença. Rodrigo, sozinho e quebrado, sabia que nunca mais poderia apagar o que aquele dia representou. E assim se encerrou o dia, intenso, comovente e marcado para sempre pelo triunfo da dignidade sobre o preconceito e pela tristeza inevitável de quem escolheu o caminho errado. E assim termina essa história intensa que nos lembra da força da coragem, da dignidade e da importância de nunca se calar diante da injustiça. Carla Mendes nos ensinou que a verdade sempre prevalece, que cada ato de preconceito tem consequências e que a coragem de uma pessoa pode inspirar milhares. Se você se emocionou com essa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você sentiu. Compartilhe sua opinião, porque cada comentário ajuda a espalhar essa mensagem de força, respeito e justiça. Lembre-se, sua voz importa, sua coragem importa, e juntos podemos transformar o mundo em um lugar mais justo. Até o próximo vídeo.